Olá, estamos novamente aqui na mesa do podcast Experience, numa loja maravilhosa, gente. Vocês vão ficar curiosos, nós vamos deixar o Instagram dessa loja aqui. Casa Viva Design, nós estamos na região da Grande Florianópolis, uma cidade maravilhosa para você que está nos vendo que não é daqui. Fica o convite já para você conhecer Florianópolis, cidade das praias maravilhosas, de pessoas maravilhosas. Tem tainha, aliás, hoje está um frio, as tainhas devem estar lá tudo pulando no oceano, gente. Então, fica o convite para você conhecer a nossa região e claro, fica o convite para você aí conhecer todos os conteúdos que nós estamos trazendo aqui no Podcast Experience. Estamos retomando agora a nossa série Apaixonados por Obras no segundo semestre de 2026. E claro, estamos com profissionais maravilhosos aqui de forma presencial e fazendo relacionamento comercial digital com vocês que estão aí do outro lado e aqui com profissionais aqui. Eu tenho aqui uma profissional 12h15, nesse momento que nós estamos gravando, você vai estar vendo a gravação, mas é o horário do almoço, eu já quero dizer que ela sim está sendo maravilhosa de estar disponibilizando o tempo dela aqui, uma profissional de arquitetura gabaritada. Já quero introduzir, tá, as últimas 4 casa cor aqui da nossa região. Ela estava, Nicole Oliveira, bem-vinda à mesa do podcast, fica à vontade, nós queremos falar um pouquinho ao teu respeito, aliás, o quanto der para falar. Quem é você? Como que você faz para transmitir com tanto bom gosto, com tanto talento, com tanta verdade, o seu trabalho para quem está construindo, reformando? Conta para nós. Obrigada, Lu, primeiramente pelo convite, é uma honra estar aqui com você. Eu me formei em arquitetura, foi em 2017, então é algo até que recente, né, para o mundo da arquitetura, porque acaba que a gente precisa de muita maturidade, muito tempo de serviço mesmo, para que a gente tenha um reconhecimento maior no mercado, né? Eu acho que essa maturidade, ela vem com os nossos serviços prestados, né? Então, durante a minha trajetória, eu tive muito essa questão do networking, né? Não era algo planejado, premeditado, foi algo que a gente vai construindo com o tempo, como eu te falei. E isso acabou me trazendo grandes conquistas profissionais, né? Acabou me mudando muito a minha visão da arquitetura, minha visão de mundo, assim. E por isso hoje eu entendo cada vez mais o que eu quero transmitir nos meus projetos, quem eu posso atender, o que eu posso melhorar na vida do meu cliente no dia a dia, né? Porque afinal a arquitetura é isso, o objetivo nosso é esse, né? Entender em que momento o seu serviço vai melhorar a vida de alguém, né? Esse é o meu objetivo. É isso aí. Falando disso, falando em missão, né? Me conta um pouquinho por que de arquitetura? Nossa, podia ser uma. Nós estávamos falando de dentista Menina. aqui, né? Me conta. Por quê? Porque assim, as pessoas acham, né? Eu sei que você às vezes acha aí que o arquiteto tá ali desenhando, né? Bem lindinho e tal. Que é Que é glamour, também, né? que é só glamour, gente, mas conta aí, né? Gente, é muito Conta. difícil, mas assim, foi tudo uma coincidência e hoje, graças a Deus, eu me encontro muito na minha profissão, mas foi uma coincidência da vida. Quando eu era criança, eu tive o meu pai que ele sempre gostou muito dessa área de engenharia. Na vida dele, jovem, ele não conseguiu cursar o curso de engenharia, mas eu lembro de quando criança, a gente montando maquete, montando algumas coisas e a gente fazia na nossa casa mesmo. Então, eu lembro muito de uma maquete que a gente tinha, que era para fazer um telhado curvo na churrasqueira, e nessa época isso era já algo muito difícil, né. Então a gente fazia o telhado curvo, fazia a churrasqueira, fazia tudo mais. E nisso me chamou muita atenção da gente ter um projeto, desenhar algo e um planejamento, né, que eu gosto muito de planejar tudo antes de executar. E a gente desenhar algo e de fato aquilo executar, aquilo ser construído e depois a gente ter vários momentos ali. Então eu tenho cenas, memórias na minha cabeça da minha infância, que era desde o projeto até os momentos que eu vivi ali, que a gente trouxe pessoas, enfim, e eu vi o quanto esses ambientes eles impactam de fato na nossa vida, né? O quanto você entrar no ambiente te faz mudar de humor, te faz mudar a relação com as pessoas, isso impacta todo dia, né, as pessoas. Então,
eu acredito que o meu pezinho na arquitetura nasceu aí, na minha infância. Uhum. E aí depois foram várias coincidências. Quando eu passei no vestibular, na época, né, Você fez aonde eu o vestibular? eu fiz na Na UDESC, em UDESC. Laguna, aqui em Santa Catarina também. Uhum. E foi uma grande coincidência, porque assim, eu tinha 17 anos, Lu, quando eu passei no vestibular. E aí, eu não sabia o que que era o quê, né, eu só saí do Aham. ensino médio e fui direto pra Aham, faculdade, eu aham. não tinha ideia. E aí, aconteceu que em Laguna, as minhas avós já eram de Laguna. Então, quando criança, o campus da UDESC é em Laguna, né, de Uhum, arquitetura. uhum. E quando eu era criança, eu sempre ia pra lá. E quando eu fiz o vestibular, eu acho que eu nem me dei conta que a arquitetura era em Laguna. Então foi uma coincidência, assim, que aí eu fui pra Laguna, morei sozinha e tudo mais, mas eu fui pra Laguna, fiquei lá quase os 5 anos inteiros da faculdade. E pra mim isso foi muito confortável, porque eu conhecia a cidade, eu tinha minha vozinha lá todo dia, né, uma coisa Aham, assim. que gostoso. Então pra mim isso foi muito confortável. E aí eu tinha também, e aí são as reviravoltas da vida que eu disse ali no início que a gente vai amadurecendo, né. Na faculdade eu tinha a visão de que eu gostaria de trabalhar com obras, era obra, obra, obra. E que eu não faria interiores, tanto que a Uhum, minha faculdade a gente teve uma disciplina de projeto de interiores, uhum. né. Só que eu também era muito curiosa na época e tudo mais, então o que eu fiz foi fazer 5 ou 6 estágios em diferentes áreas, né. Eu comecei com patrimônio, depois eu fui para Ai, patrimônio. franquias de shopping, depois eu fui Uhum, para projetos de prefeitura, né, de aprovação, enfim, parte uhum, burocrática. Depois eu caí em interiores, que foi a minha primeira experiência e ali eu me apaixonei, mas ainda faltava o da obra, né, que era o uhum, meu objetivo. Então no meu TCC2 eu vim para Floripa, porque aqui a gente tinha um campo muito maior de atuação, né, e eu fiz o meu estágio na obra ali os 6 meses. E ali eu percebi que eu poderia juntar as 2 coisas, na verdade. Eu poderia juntar a parte da obra, só que focada no interiores. E aí eu comecei a entender o que que de fato eu realmente gostava de fazer, mas para isso eu precisava das experiências profissionais, né, porque acaba que a faculdade ela é muito necessária, ela te dá toda a uhum. parte teórica, né, todo o embasamento para te estar ali no campo, mas eu precisava dessas experiências profissionais para ver a realidade. Então desde a minha faculdade eu já tinha parcerias, e daí volta para a questão do networking, né, Aham. com marceneiros, com corretores, enfim, Olha, a legal. gente ia aonde ia abrindo o mercado, sabe. Uhum. E ainda fiquei alguns anos em home office e abrindo meu escritório em paralelo trabalhando para outros profissionais. E aí eu descobri que existia esse mundo de interiores, eu fui para pós-graduação em interiores para me especializar naquilo, porque eu também não sentia segurança, sou uma pessoa que eu tô sempre buscando cursos, buscando atualizações, sou muito exigente comigo mesma, né, Uhum. principalmente na nossa área aqui. A cada dia que passa tem um material novo, tem algo que você precisa saber. E, enfim, foi muito legal. Hoje em dia o meu foco é justamente a reforma de interiores, Uhum. né, é o que eu Uhum. gosto de fazer, é o que eu amo. E aí no fim, eu não entendia como interiores mexia com obra, porque na minha cabeça era só decoração, Sim. né. Aham. E eu não cresci num meio em que as pessoas tinham arquitetos de interiores, né, Aham. então pra mim isso foi Aham. tudo uma descoberta, assim. E Que até me legal. entender e entender o que eu de fato gostava de fazer e por quê, então foi um Um processo processo e bem você grande. caminhou bastante, né, ó, Caminhei. eu vi muita coisa interessante, né, eu vi a referência da família, do pai, né, que trouxe Sim. todo esse teu a vontade inicial, onde você diz que caiu, na verdade não, na verdade como os nossos pais, eles influenciam direta e indiretamente nas nossas escolhas, como é saudável, né, a gente está falando aqui de obras, mas por trás de obras, por trás de negócios como uma loja como essa, nós somos feitos de pessoas Sim. e relacionamentos, e como isso influencia, né, então, olha só como o teu pai influenciou na tua na tua trajetória, na tua decisão, você também é uma pessoa que gosta de network, de relacionamento, você foi para a área de patrimônio, assim, eu nem ouso Amo falar contigo, mas é uma também. área extremamente eu sei que, né, os profissionais que se envolvem com patrimônio, tem que ter um cuidado ali, tem que conhecer muito, que saber Sim. muito de história também, não é? Uhum.
Então eu vejo muito conhecimento Sim. adquirido. Quando eu estava na faculdade de arquitetura, eu lembro de eu ter contado para o meu pai que eu iria sair da faculdade de arquitetura e ia fazer uma faculdade de história, de Aham. tanto que me apaixonei. Olha só. Isso não é um plano que ficou para depois, assim, não vou dizer Aham. que eu tirei, mas eu gosto muito, assim. Uhum. E a vida nos influencia bastante, né. Essa questão do estudo, do networking, eu acho que ele vai muito alinhado aos seus objetivos de vida, né. Então, Uhum. eu quero chegar lá, o que que eu preciso fazer para chegar lá? Né, Uhum. eu preciso ter estudo para eu ter autoconfiança, para eu estar ali no meio né, do mercado e tudo mais, para eu conseguir executar da forma que eu quero, né, meus Uhum. serviços. Uhum. E isso também vem muito do meio que a gente vive, com certeza, né, Uhum. porque meu pai ele não conseguiu fazer a engenharia lá na época de jovem, mas depois com uns 50 e tantos anos ele foi fazer e fez a Olha que graduação de legal, que engenharia, então bacana. foi muito Você é legal, quase assim. família. Então, teu pai tá onde? Mora onde agora? O meu pai Ah, faleceu. ele faleceu. Fez 2 anos ontem ou anteontem, mas Aham. é uma pessoa que me inspira muito, Influenciou, que assim, bom então, né. né. É saudoso lembrar de uma influência tão importante Sim. e que legal que ele pôde ver, né, a tua trajetória, a tua história, Ele né. viu algumas coisas e hoje em dia eu ainda fico me perguntando: "Será que ele já tinha visão de onde eu ia chegar, do que eu queria?", sabe, a gente fica assim com essa mas Uhum. foi muito bom, assim, Que porque ele legal, viu bastante coisa, eu tenho certeza bacana. que ele tá bem. E casa cor, vamos falar de casa Casa cor, né. cor. A casa cor, ela envolve muito, muitos parceiros, muitas empresas e muito Sim, network também, né. Então olha só como a gente consegue demais. relacionar. Não é à toa que você, está lá e você entende a importância de você estar lá. Então conta um pouquinho para nós, como é que é a tua experiência com a casa cor? Casa cor, eu acho que para todo arquiteto, né, sempre é um objetivo, sempre é algo a buscar, assim, um sonho talvez, Uhum. mas é um dos sonhos mais desafiadores da área da arquitetura, né, porque gente, não é fácil. Não, eu A gente fala assim, parece meio clichê, mas de aham. fato é bem difícil a execução e tudo mais, muito burocrático. Mas assim, a experiência é maravilhosa, né, tanto que a gente eu tô na quarta vez seguida, mas o que aconteceu, em 2023 eu tive um convite, e assim, às vezes surgem umas coisas na minha vida que vêm por convites no Instagram, que é algo que eu não imaginava, sabe, assim, Uhum. muitas coisas na minha vida começaram dali e depois se repercutiram e aumentaram muito o ciclo. Então eu tive um convite para participar de uma mostra em Itapema, que Uhum. não era Casa Cor, era Decorare. E aí eu falei: "Bom, vou fazer", e daí era a minha primeira mostra, eu fui na cara e na coragem, sem nunca ter feito, já peguei um ambiente um dos maiores da mostra, fiz assim, ó, muito, muito, muito grande, mas ficou muito Uhum. bom. Uhum. E aí o que aconteceu? Eu morava mais em Itapema do que aqui. Uhum. Então eu fiquei uns 6 meses nessa função de Uhum. projeto, de obra, do durante a mostra, de estar lá, receber as pessoas, tudo mais, e da desmontagem. E aí, enquanto eu desmontava, isso foi ali maio, junho de 2023, eu recebi o convite da Casa Cor, Uhum. porque um empresário tinha visto o serviço que eu fiz, o meu espaço na Decorare, né, lá em Uhum. Itapema, e ele falou: "Aqui". E aí ele me indicou, porque a Casa Cor estava, né, Uhum. buscando Uhum. novos parceiros, e ele me indicou pro grupo da Casa Cor, e eu recebi o convite, só que eu estava desmontando lá. Eu falei: "Nossa, eu já não respirei nos primeiros 6 meses, basicamente, né, porque eu era de trabalhar muito, ainda sou. Uhum. Então se eu aceitar agora, vão ser mais 6 meses, que a Casa Cor aqui Uhum. começa agora, né, em Uhum. julho, agosto, as nossas obras. Então vão ser mais 6 meses de função", falei: "Mas eu não posso dizer não, né, eu tenho que ir, é um sonho da minha vida e tudo mais". E aí eu Era a lembro primeira, era a foi a primeira. primeira, aham. E aí, enfim, fizemos, foi um sucesso, foi muito legal. No ano seguinte fui convidada de novo, no ano seguinte fui convidada de novo, e aí este ano, eu falei: "Não, 3 anos seguidos já tá bom". Trabalhei Aham. bastante, esse ano eu vou dar uma pausa, ano que vem eu volto. Essa era a Aham. ideia. Sim. Eu vou respirar, focar, né, Uhum. em outras áreas da vida. Uhum. E Uhum. aí este ano veio um convite também irrecusável, eu falei: "Ah, eu vou ter que fazer". Não é assim, fazendo um paralelo, eu tive uma amiga que faz bastante casa cor também, ela chegou pra mim e falou: "Nicole,
quem já comeu carne de carniça não recusa filé mignon. Ela falou assim pra mim, gente, eu tô com isso na cabeça até Meu hoje. Deus do Até céu. hoje. E é verdade. Esse ano a gente recebeu o convite de uma indústria grande aqui do Brasil e eles estão comprando um espaço bem grande para ser. E vai ter uma assinatura de um arquiteto, né? Então aí eles me convidaram Que para fazer a assinatura do legal. espaço deles. Olha só. Então a gente bacana. tem várias formas, né, de tu trabalhar a Uhum. casa cor. Então esse ano é um espaço de 150 metros quadrados. Uhum. E aí eu fico assim, nossa, em que momento aconteceu essa virada de chave na minha vida, sabe? Eu vejo muito trabalho, eu vejo muita constância, Aham. mas eu acho que eu sou muito abençoada também pelos parceiros que eu tenho, pela Verdade. forma como as coisas acontecem. Eu acho que Você é aberta também, porque pode você ser. mencionou algo ali que você primeiro que teus convites vêm pelo Instagram, muitas vezes tem pessoas que acham que é golpe, eu já recebi, Eu acho também, né? entrevista assim, tem umas situações que você fala assim: "Não, será que é um golpe? Será que não?". Então, às vezes, você tem esse feeling, essa coragem, vamos dizer assim, né, É, mas eu vou com medo, mas eu vou. Então são os riscos que a gente corre, pra que a gente alcance lugares aonde outras pessoas não alcançam, né. sim, São riscos, a vida é feita de sim. riscos. Isso que você Eu falou é acho que muito você engraçado. arrisca. Eu arrisco bastante. Eu É. arrisco bastante, porque eu penso Uhum. que na situação em que a gente tá, o que de pior pode acontecer, Uhum. né? Assim, não tem. Eu tenho, graças a Deus, uma vida confortável no sentido de eu tenho um apoio familiar, né? Uhum. Hoje em dia, Uhum. eu não tenho nada que me prenda tanto em relação aos meus planos profissionais, né? Uhum. Claro que cada coisa tem o seu tempo, enfim, mas é É, engraçado porque meu marido fala bastante assim que eu sou meio louca, mas ele sabe que eu vou, sabe? que E aí eu vou. legal. Não, e Isso é tu não tem bom. a cara de louca, né, gente, tá vendo, Não, gente, quem vê cara não vê coração, olha assim, quem é, olha pra ela assim, toda assim, ó, e ó, desde os 17, você falou desde os 17 foi. anos, né, também, olha só com essa, né, uma imagem que você transmite é de ser muito nova, né, Aham, e começou muito cedo e sim. tem uma mente muito disruptiva, uma vontade de crescer e de conhecer e de desafiar. Eu quero dizer assim, eu quero até que você deixe, por favor, uma mensagem para outros profissionais, né, para outros, porque a gente precisa colocar, como inspiração e como incentivo, para ter mais coragem, para se desafiar, para estar aqui É. num podcast, para, vou com calma, vou com cautela, mas eu vou conhecer, né. É, uma das Como coisas fazer assim, isso? a gente se permite sonhar alto quando a gente consegue quando a gente enxerga o caminho, né. Uhum. Então assim: "Ah, eu tenho aquele objetivo lá, nossa, parece que é impossível, que eu nunca vou chegar lá". Aham. Só que tá, pra eu chegar lá, pra eu dizer se é impossível ou não, primeiro eu preciso conhecer o caminho. Uhum. Então eu vou estudar, olha, o que que eu preciso pra chegar lá? Ah, eu Uhum. preciso passar por isso, isso, isso e aquilo. Então, uma Uhum. coisinha de cada vez, né, um degrau de cada vez vai fazendo com que a gente chegue lá, né. Então isso é Uhum. algo que que aconteceu na prática, assim, né, gente, parece algo clichê, mas eu nunca Uhum. Não foi intencional, né? não, não, eu nunca fui desses, eh, como é que eu posso falar? Desses discursos, dessas linhas, assim, né. Aham. Mas de Legal. fato acontece, eu provei na prática. Muito bom. Mas só complementando um pouquinho do que a gente falou no início sobre missão, né, Uhum. que era algo que eu queria trazer aqui, Sim. eh, o que eu enxergo hoje da arquitetura, né, de interiores do meu serviço, no começo eu não entendia bem o quanto aquilo tinha um impacto, o quanto aquilo era relevante de Uhum. fato, o quanto Uhum. que uma casa bonita, por exemplo, é relevante para eu entrar. Uhum. Por que que alguém poderia investir um dinheiro que guardou a vida toda ou algo nesse sentido, na casa onde ele vai morar, Uhum. sabe? Por que que ele não Uhum. vai viajar ou, Uhum. enfim, comprar outros imóveis para investimento, enfim, qualquer coisa, né. Uhum. Por que que a gente vai investir na nossa casa? E hoje em dia tem uma questão muito grande que, com o passar do tempo também, com esse amadurecimento, a gente vai vendo a transformação que a gente traz para a vida das pessoas no cotidiano. Então, por exemplo, alguém que nunca tinha, eu já passei por alguns casos assim, que nunca tinha feito uma casa para ele, o que que é uma casa para ele? Quando a gente vai num hotel, por exemplo, você se sente em casa? Ou Não. dá aquela coisa assim: "Eu Uhum. quero
tô doida pra voltar pra minha casa, pra minha cama, pro meu às vezes não é pode ser um hotel Não 5 tem estrelas, não é a minha aham, casa, aham, né. não é. Por quê? Porque tu não tá em casa ali. Por quê? Porque não te representa. E Uhum. aí eu digo, o que representa cada pessoa é muito essa questão da tua história, né, de onde tu veio, o que que tu costumava fazer, o que que te traz alegria no dia a dia, o que que te Uhum. preenche, né. Uhum. E às vezes não é uma coisa extravagante, um ouro no teto, não tem a ver com isso, tem a ver com essência. Com essência, Então é isso que exato. eu tô trazendo agora, né, para os meus projetos, já Uhum. de um tempo. E por isso eu consegui entender a importância do projeto de interiores, da gente ter essa personalização, quando a gente consegue ver o quanto isso afeta as pessoas. Então, Uhum. ai, gente, eu lembro de um projeto que eu fiz, que eu vou citar aqui Uhum. rapidinho, bem breve, tá? Por favor, cita, queremos Ah, saber. a gente começou na pandemia em 2020, então assim, a gente se falou, eles estavam em outra cidade, a gente se falou uma semana antes de iniciar a pandemia. Aham. E iniciou a pandemia, daí ele falou: "Ai, acho que vamos deixar pra depois, não sei o quê", e eu tinha meio que acabado de abrir meu escritório físico também, Uhum. ali 2019, 2020, e eu falei: "Não, vamos fazer, a gente revê, tal, vamos dar um jeito, porque a gente não sabe quando isso vai acabar". Uhum. E os 2 viajam bastante a trabalho, então acabaram ficando presos também na cidade, e a gente começou a fazer online. E enfim, e aí teve uma cena muito interessante. No rack da sala, naquela época nem se fazia muito, assim, essa questão curva na lateral dos móveis, né. Uhum. Mas já no rack da sala, eu fiz um cantinho curvo, que era onde saía do corredor e ia pra sala. Eu fiz um cantinho curvo e eu falei: "Ah, esse aqui foi pensado porque quando vocês tiverem", porque era um desejo do casal pra dali uns 5 anos, "Quando vocês tiverem um bebê, uma criança, alguém aqui, Uhum. ele não vai bater aqui na a cabecinha na quina e tudo mais". Detalhes. Aham. Vários detalhes que a gente Uhum. entra, né, os 2 eram da Uhum. área mais linkados à natureza, então a gente fez uma pintura artística na sala que, assim, Aham. ficou Que incrível. legal. E ela me mandou foto, acho que uns 3 ou 4 anos depois, quando o bebê nasceu, dele brincando naquele cantinho Ai, arredondado. meu Aí eu Deus, fiquei: "Gente, tu vê quanto isso olha. cativa, né, as pessoas Aham. quando pensam: 'Nossa, olha só, é a minha casa, ele tá seguro, meu filho tá seguro na minha casa, porque isso aqui foi pensado pra isso, isso e Uhum. isso'", E né. ela lembrou do detalhe de você e É. marcou pra ela, com Marcou. certeza. E assim, eles se identificam muito ali. E aí tem essa questão, além da funcionalidade, que é voltada especificamente para cada cliente, tem essa história, tem esses objetivos, tem esse futuro. Então, eu digo que assim, o projeto, ele vai se tornar quase um casamento, né, porque Uhum. são alguns meses eu vou ter que a gente vai fazer uma anamnese, assim, eu vou ter que entender a sua vida, os seus hábitos, né, o que que serve para ti, o que não serve, a sua história. Então, ano passado, eu lembro que a gente fez também um projeto que eles tinham referências orientais, então a gente Uhum. trouxe um pouquinho dessa estética para dentro também. E Uhum. daí na entrega do apartamento da obra pronta, né, aí veio a família, eu falei: "Gente, entendi tudo, olha só", e tá todo mundo em casa, né. Uhum. Então não tem eu não tenho muito aquela coisa: "Ai, a assinatura do arquiteto", eu particularmente tenho claro, a gente vai ter ali uma linha, né, de pesar mais ou menos, volumes cheios e vazios, enfim, mas a gente tem muito a assinatura do cliente dentro do espaço, sabe. Que legal. Isso Então, é um desafio, é né, algo você que assinar cativa, é. aham. E é um desafio, eu acredito, para o profissional, estávamos falando em outro episódio, o desafio que vocês têm de realmente captar bem o cliente e não Uhum. colocar os seus gostos, a sua personalidade, né, apesar que tem, né, sempre: "Ai, é o toque desse profissional, esse profissional Sim, tem essa assinatura", sim. mas sem, descaracterizar aquilo É. que é o do cliente. É uma sensibilidade muito grande que a gente tem que ter, muito grande. Uhum, E assim, às vezes eu vejo e não é proposital, tá, não é uhum, proposital, mas eu me pego quando eu vou na obra de tal cliente, às vezes eu tô no mood da obra. Assim, aham. as cores da roupa, eu tô já dentro daquele projeto, porque eu acho que a gente vai fazendo uma imersão mesmo, né, naquele Uhum, mundo dele, entendendo o porquê de cada coisa, o porquê que uhum, aquilo tá ali, não tá uhum, aqui, por que que isso é amarelo, não é azul. Enfim, tudo tem uhum. um Tudo tem um porquê, né, um porquê, né. motivo. E é muito gratificante ver esse retorno, assim, né. Imagina, Uhum. passam alguns anos, eu tenho agora um outro casal de clientes também que eles estão viajando e, gente, faz o quê? Uns 3 anos que a gente entregou o apartamento deles. E ela me mandou foto viajando agora, que tá numa Uhum. vinícola, que viu uma iluminação, que lembrou que eu tinha falado e tudo mais, que aí o projeto da casa de campo vai ter isso. Aí eu Uhum. falei: Que legal, "Sabe, é isso". a conexão que você gerou com É. o cliente, né. Uhum. Mas é porque E a gente entende a realidade dele, uhum, né, os sonhos uhum, dele, e isso. muitas vezes esses sonhos são compartilhados também, Uhum. então
Quanto bem você, como profissional, influencia e vive a vida do cliente para chegar no atingir é, o final, que é o propósito seu, né, maravilhoso, né. sim, Agora eu quero saber um pouquinho de você, tá. Você mora em casa ou apartamento? apartamento. Apartamento. Ah, tá vendo, porque o Uhum. povo curioso vai querer, os apaixonados por obras, querem É, saber um pouquinho. Mora em apartamento. apartamento. Ah. Tem uma questão dos apartamentos, assim, ó, Uhum. eu por mim moraria em casa, Uhum. mas meu marido mora em apartamento, daí ele me falou assim: "Nicole, se eu precisar ficar uma semana fora, você vai dormir tranquila?" Falei: Hum. "Não, vou morar em apartamento." Só que Uhum. tem uma questão de apartamento que todo mundo faz hoje, isso aí vai gerar uma polêmicazinha. Tá, gera Todo mundo polêmica. é, Boa, boa. que é nivelar a sacada e fechar e tornar tudo uma sala só. Ah, tá. Uhum. Acontece, é muito de funcionalidades que a gente estava falando agora do cliente, das necessidades dele e tudo mais. Aham. Mas aí eu, pessoalmente, gosto muito de ter uma área externa de respiro, que eu considero que é uma área que a gente pode chover, Isso. pode cachorro ir Deve ali, chover, né. pode ter meu bosque dentro da minha casa, que eu gosto muito de plantas. Amo também, Amo. meu Deus. Então, eu gosto muito de ter essa sacada. E daí, então, sim, moro num apartamento, mas eu tenho uma sacada grande. E daí a gente Uhum. equilibra a Ah, segurança com essa então. parte de, Então de se fosse respiro, de perguntar já proteções. assim, ó, então sacada fechada, é sonho ou cilada? Aí Ixi, não, depende. Pode depende, falar ó. depende que a gente sai Pode, assim, é, o né? depende é melhor. É, depende do cliente. Eu faço Aham. muitas sacadas Ah, não, mas fechadas. para você, porque eu perguntei Não, pra da mim, pra você, pra mim cilada. cilada. Ah, tá vendo? Não, e E desde piscina? piscina sonho. Não, Sonho, aí o pessoal piscina é fala: "Ai, eu não vou legal. usar, ai, dá manutenção." É. Sim, gente, tudo dá manutenção na vida, né? Aham, Tudo dá aham, manutenção na vida. aham. Você escolhe Qual os é qual é momentos. qual é É, o preço que você quer pagar, porque a vida é é, feita de escolhas e a gente sim. né, vai É. sempre vai ter "Ai, vou botar uma pedra natural, não sei o que, vai manchar." Vai, é história. A pedra a é natural, ela é história. única, É, ela vai é verdade, marcar. verdade. Vai marcar, são os tempos, né, as histórias que se constroem ali. Isso eu vejo muito, eu gosto muito de viajar também, mas eu enxergo que aqui no Brasil, especificamente, a gente tem muito mais essa rigidez de, tipo, tem que estar limpo, tem que estar perfeito, tem Uhum, que estar, sabe, a uhum. madeira não pode ter risco, arranhado. Gente, se Sim, teve risco é porque foi usado, isso tem sim, uma memória, é né. verdade. Claro, quando a gente fala de madeira natural, né, não tô falando Uhum, de do um móvel em móvel. marcenaria, enfim. Uhum, Mas existe beleza na história, sabe, existe uhum, beleza nessas marcas. Eu falei muito sobre isso na minha casa cor do ano passado. Eu gosto uhum, muito de linkar um conceito muito forte, né, então ano passado eu fiz sobre o amadurecimento, uhum, e ali a gente trazia alguns objetos que eram considerados, antigos, assim, ou de velhos mesmo, né, uhum, assim, e algumas imperfeições e tudo mais, e a gente falava que isso tudo era um ciclo. Então, uhum. primeiro você planejava algo que você queria fazer, eu fazia isso em paralelo com a produção do vinho, mas Uhum. como se fosse um Ah, terroir. legal. Aí depois, você conquistava, né, Uhum, aquilo, e daí você ia pra ficar em reserva, vamos dizer assim, que é amadurecer literalmente, né, aquilo que você uhum, viveu. uhum. Então tudo se conecta novamente. E na arquitetura é E a possível. nossa casa é isso, eu acho que a nossa casa ela precisa ter os nossos objetos antigos, sabe. Então, assim, ó, uma coisa que tem na minha casa, você perguntou do meu apartamento, eu até hoje, vergonha, não botei os quadros na minha sala. Não botei, porque pra mim é algo que, assim, precisa fazer um sentido. Aí eu já pensei em várias coisas, eu vou fazer um quadro com as fotos minha e do meu marido de todos os anos que a gente tá junto, uma por ano, ou os quadros de viagem, isso eu já tenho no escritório. Ou eu vou trazer algum artista que eu gosto muito, Uhum. né, que faz sentido pra mim, mas nada fez sentido ainda ali. Só que no meu escritório já fez. O meu escritório, porque daí ficou quase como uma trajetória profissional. Eu tenho uma parede de memórias no escritório, não sei se Uhum. você lembra. Tem quadros que eu ganhei de amiga no início da minha profissão, tem quadros que eu ganhei de lojas, tem alguns objetos, umas esculturas, tem aquele, como é que é o marcador de livro que eu Uhum. trouxe de viagem, Marca-página. Uhum. de cidades, tem alguns sonhos que eu conquistei ali, então quando eu visitei a Vila Savoie do Le Corbusier, que é outra polêmica também, Uhum. mas era um sonho da minha vida, que sabe aquela coisa que a gente estuda na faculdade e fala: "Meu Deus, eu Sim. tô aqui, como é que eu tô Quando? aqui?", sabe, Uhum. onde que isso aconteceu? Que Então eu tenho legal. um cartão postal dele na parede do escritório, e é quase como uma parede de memórias, assim, ela vai contando a evolução, sabe. Uhum. E isso te dá uma, além da sensação de pertencimento, isso te dá
quase que um orgulho, assim, mas não é um orgulho, é uma coisa de, nossa, a minha vida valeu a pena. Sim, Uma... tá valendo, tem história, É, é uma conexão com você mesmo, é. da tua história. Nossa, olha como eu já conquistei minhas coisas, eu já, Aham, né, vivi isso, aham, isso e aquilo, aham. olha que Eu legal. cheguei, eu Tem, atingi, eu conquistei. tem um quadrinho da Casa Cor de 2023, que foi uma época um pouco ruim pra mim no sentido pessoal. E foi um quadrinho que eu comprei porque em 2023, eu acho que isso também, o projeto de Casa Cor eu sempre reflito um pouco do que eu tô vivendo pessoalmente, assim. Mas ele é um quadrinho de uma bailarina, e ela tá sobre vários caquinhos de vidro, um quadrinho em acrílico, né? E aí ela fala sobre dançar sobre os espinhos. Porque é isso de ter coragem e tudo mais. Não vai sair tudo perfeito, né? Mas a gente vai chegar lá, Vai sabe? De uma chegar, forma ou outra. com Então, certeza. é algo que te traz mais coragem ainda, eu acho, essa parede de memórias, assim, sabe? Dizer, pô, não é uma questão de orgulho, é uma questão de olhar pra mim e falar, eu já conquistei, então eu sou capaz, né? De conquistar mais coisas, enfim. Olha, Acho que é bacana. isso. Eu tenho certeza que o pessoal vai amar, né? O pessoal que te Tomara, conhece, a gente sim. sabe que tem muitas lojas que te acompanham, que tem você como uma parceira, assim como essa que nós estamos aqui, a Casa Viva, você é parceira deles também. Então, eu vejo que você é uma pessoa que conecta histórias, né? Nosso tempo voa. E eu teria muito assunto para falar com você. Aliás, quero falar mais, nós vamos falar mais sobre Casa Cor, Vamos. quero te ver lá na Casa Cor, nós vamos nos conectar mais. E se eu tenho algo para resumir a teu respeito, é a valorização do antes, de quem veio, valorização de história, de família, e Sim. você traz isso com uma naturalidade, com uma verdade muito grande no teu coração. E eu sou uma pessoa que eu não tive muitas oportunidades na vida de conviver em família, e isso por muito tempo me fez falta. E eu hoje, eu entendendo, como essa falta, me fez falta, eu valorizo muito quem tem essa oportunidade, quem valoriza, porque muitas pessoas não valorizam. Elas têm, elas vivem Sim. e elas não conseguem trazer para o negócio, trazer para o profissional, trazer para a vida, para os relacionamentos, Sim. a importância que é desses vínculos e de quanto eles influenciam e nos trazem retorno, né? A Isso. gente é de onde a gente veio, na verdade, né? Uhum, Nós somos uhum, uma soma disso. uhum, Então, é o que a gente expõe para o mundo, né? uhum. E eu gostei muito de compartilhar isso com vocês, compartilhar a história da Nicole com vocês, e para que todos tenham essa oportunidade de entender que não é só projeto, não é só negócio, que construção civil existe propósito, exige muito trabalho, exige muita coragem para se conectar, Sim. para romper, para ter negócios. Tem muitos profissionais novos aí que querem prospectar, que precisam e ser mais disruptivo nisso, e você é uma referência hoje aqui, de desafio e de conquista, como você falou, né, dessa plenitude de: "Ó, eu cheguei, eu conquistei". Eu espero que isso tenha alcançado e alcance, né, muitas pessoas, que precisam ouvir, Eu a espero tua história. também, gente. Eu gosto muito de compartilhar, assim, eu acho que Uhum, compartilhando a gente uhum, sempre cresce junto, sabe? exato. Sempre. Então, estamos Tá bom. crescendo junto, quero te Obrigada. agradecer, Obrigada. agradecer Tá mais pelo teu quentinho. tempo, pela tu viu, minha mão esquentou, né, minha Aham. mão estava bem Esquentou, gelada agora no eu que tô começo do gelada. episódio, e eu quero te desejar, sucesso, Também. boa sorte cada vez mais junto com o sucesso, né, e que você continue sendo essa pessoa, maravilhosa, delicada e honrando a sua família e as relações que você tem, e não é à toa que você está chegando, que já chegou e ainda vai chegar em muitos lugares que eu sei que você vai chegar, Amém. tá bom? Obrigada, Lu. Sucesso pra Obrigada, viu? nós. Sucesso para nós, sucesso também para vocês. Até daqui um pouquinho, já já nós faremos mais entrevistas maravilhosas aqui na mesa do podcast Experience, diretamente da Casa Viva Design, aqui em São José, região da Grande Florianópolis, para o mundo, porque somos apaixonados por obras. Beijo, Nicole, beijo para vocês, até já. Beijo, até mais.